Como podem ver ali na fotografia, o nosso convidado de hoje é o Raimundo Santos, que foi preso já muito próximo do 25 de Abril, era um jovem, como também podem perceber pela fotografia. Nós, Museu do Aljube, cumprimos o dever de memória de ouvir testemunhos de ex-presos políticos, também de resistentes, e isso é matéria que tem interesse para a memória futura e que tem interesse para o museu e que tem interesse para a comunidade, para que nunca mais aconteça. É esse o objetivo destes testemunhos que são dados pelas pessoas que viveram em condições difíceis de resistência à ditadura. Estas vidas prisionáveis repetem-se mensalmente, normalmente, e o formato vão perceber. A Ana Aranha vai questionar o Raimundo e depois, no final, espera-se que tenham condições para lhe pôr algumas questões, mesmo sabendo que vão para muito longe, para Oeiras. São, na maioria, da escola Sebastião e Silva de Oeiras, sim, e portanto agradeço a vossa vinda, claro, com os professores às vidas prisionáveis do Museu do Aljube. O que vão ver agora de seguida são um conjunto de materiais produzidos de maneira muito precária, como a vietnamita, depois o Raimundo explicará melhor o que é. São materiais produzidos por ele ou por amigos dele, nestas condições difíceis, com materiais rudimentares. São um conjunto de materiais, aliás, a maioria anteriores ao próprio 25 de Abril, portanto, materiais do período dos anos de 71, 72, 73, é na altura em que o Raimundo Santos está mais ativo, por isso, em alguns casos também, a denúncia de notícias que saíam na imprensa oficial, obviamente mentirosa na maior parte dos casos, mentindo sobre o que acontecia na sociedade e o que acontecia aos presos políticos. É um conjunto, portanto, de materiais muito variado e creio que, inclusive, aparece a notícia já mais à frente, pedi ao Isaac para ir andando um pouquinho mais. Estão a ver dois comunicados do Comitê Operário da Fábrica de Parafusos Fluorescente e, mais à frente, outros comunicados e, por fim, notícias sobre o julgamento no tal Tribunal Plenário de que falámos, creio, todos ouviram, lá embaixo no piso 1. Sentença do plenário adiada para o dia 15, vem no Diário de Lisboa de 72, por isso o julgamento político feito pelos tribunais políticos a seguir aos acontecimentos de que o Raimundo era acusado. Já foi, não sei se foi distribuído, mas era para distribuir, para não estarmos mais tempo à espera. Sim, basta dar 3 ou 4. Têm na vossa posse, assim, um conjunto de materiais que podem consultar, perceber o que eram. Eram materiais bastante precários do ponto de vista do formato, da reprodução, mas obviamente com as informações que era preciso fazer passar e que não passavam de outra forma na imprensa oficial. Claro que é uma imprensa clandestina, portanto. Esperamos só que os tais comunicados que eu pensava que já tivessem passado vão passando entre vocês. Muito bem. E então, agora começamos com a conversa entre Ana Aranha e Raimundo Santos. Até já. Vidas prisionáveis, mais uma sessão aqui no Museu do Aljube, desta vez com Raimundo Santos. Um jovem, eu posso perguntar, desculpem, que idade têm? 17, 18? 17, 18 é a média. Por essa idade, ou com essa idade, Raimundo Santos tinha este aspecto, com poucos meses de intervalo entre uma e outra fotografia. É a tradicional fotografia tirada na PIDE quando as pessoas eram presas. O que é que andava a fazer para lhe acontecer ser fichado tão jovem, Raimundo Santos?
Hum, Pois, fazia parte de um conjunto de jovens que, na sequência das eleições de 69, em que havia um período em que a ditadura permitia fazer oposição e constituir-se listas para concorrer às eleições, que eram, como todos sabemos, fraudulentas e que resultavam sempre em coisa nenhuma, não é? Porque não era possível ganhar eleições na ditadura. Por isso é que teve que haver o 25 de Abril, só pelo... E por isso é que era uma ditadura. E por isso é que era uma ditadura. E pronto, esse grupo de jovens que procurava, na sequência das eleições, manter-se ativo. Portanto, o fim do período eleitoral era proibido continuar a ter atividade política e nós continuámos a tê-la, não é? O Raimundo Santos, voltando agora um bocadinho atrás, nasceu em 1953 num bairro operário aqui de Lisboa, na zona do Beato, e o local onde nascemos, por vezes, pode ter muita importância na nossa vida. Foi determinante. No seu caso, teve muita. Sim, foi determinante. Eu gostava que tentasse transmitir a quem está aqui connosco o que era ser uma criança naquele tempo, portanto, anos 50 e anos 60, na zona onde nasceu, em plena cidade de Lisboa. Pois, era conviver diariamente com a miséria, não é? Em que uma parte dos meus amigos andava descalço, em pleno inverno. Eu era dos poucos que andava calçado, embora fosse umas botas de encebar, mas tinha calçado. As botas de encebar eram umas botas grosseiras, não é? Grosseiras, tinham que levar sebo para a chuva não entrar, não é? Muitas vezes tive que descalçar as botas para poder jogar a bola com bolas de trapo, não é? Com bolas feitas com meias. Porquê é que tirava as botas? Porque os outros não tinham botas. E eu ficava numa superioridade muito grande, não é? Sim. E pronto, fui criado numa zona de grande pobreza. No meu caso, a pobreza não atingia tanto a minha família porque o número de filhos era pequeno, porque o meu pai não se embebedava na taberna, como eu e outros casos, não é? E o dinheiro rendia um pouco mais, não é? E pronto, foi conviver com isso e, acima de tudo, com um clima de opressão permanente. Quer dizer, eu vivi numa época em que tudo era proibido. Era proibido jogar a bola, era proibido pisar a relva, era proibido tudo. Hoje tudo. Também não se pode pisar a relva assim de qualquer maneira. Pode, as pessoas estão ali na Alameda, andam ali a passear, sempre. Isso era proibido, não é? Era-se preso e multado. Quando é que o Raimundo começou a ter noção de que havia esse clima de pobreza e de miséria? Já, acho que desde sempre. Desde sempre, mas de que vivia num regime de opressão. Lembra-se como é que começou a sentir? Tínhamos que fugir à polícia para jogar à bola, não é? Tínhamos ali o cais, que era eu cresci num espaço que era grande, que era ali o cais do Posto de Bispo, tinha as docas, íamos ao banho, era proibido tomar banho, era proibido jogar à bola, portanto eu cresci a fugir à polícia, porque lá vinha a polícia porque não podíamos jogar à bola, não se podia fazer coisa nenhuma, não é? Portanto eu senti isso desde sempre e, acima de tudo, conviver com uma miséria profunda. Só para dar uma ideia, a minha mãe fazia aqueles pães grandes, acho que se chamava pão de 36, não sei se era, estou confundido, fazia meio pão daqueles com alguma coisa e eu não comia aquele pão todo, aquele pão eu sabia que chegava à rua e tinha que partilhar. Havia uma expressão que era cheita a mim, cheita a ti, cheita a mim, cheita a ti. E, portanto, era preciso partilhar isso, não é? Isso, pronto, é uma coisa que eu nasci nesse meio, não é? Para além da arbitrariedade, eu lembro-me de um pormenor, uma história, muito rapidamente, que é o seguinte: um dia, dois bandos de putos, tirámos umas pedras uns para os outros e tal, nada para acertar, porque não éramos assim violentos, mas a polícia aproveitou, cercou-nos, prendeu-nos todos, tínhamos para aí 10, 11, 12 anos. Fomos todos para a esquadra do Beato, mas o objetivo não era, obviamente, fazer-nos nada, foi para chamar os nossos pais ao fim do dia e humilhar os nossos pais, à nossa frente. Portanto, dar um responso aos nossos pais, que tinham estado a trabalhar, não é? E, portanto, isso fazia parte do cotidiano da ditadura. Era fazer com que as pessoas se sentissem pequeninas. Aqueles homens pequeninos que constituíam a ditadura faziam tudo para nos mostrar, todos os dias,
que éramos insignificantes, não é? E para intimidar, não é? Para E criar o intimidar, medo. claro, o medo. O medo era uma coisa permanente na vida das pessoas. As pessoas tinham medo de falar, de comentar, de se queixar, não é? E isso criou em mim uma revolta desde sempre. Acresce a isso, de facto, quando tinha para aí 8 anos, fui para Beja, porque o meu pai estava a montar equipamento nos silos de trigo, e andou por vários sítios do país. E eu, quando cheguei a Beja, que vivi lá cerca de um ano, que venho de um sítio, como digo, que os miúdos andavam descalços em pleno inverno, com os pés roxos, não é? E eu chego a Beja e ainda se trabalhava de sol a sol. Tinha acabado de ser feita a tentativa do golpe de Estado De Beja. de Beja, Quartel no de Beja. início de 62. E os outros miúdos achavam que eu era um alfacinha rico, porque eu comia pão com manteiga, eles comiam pão com manteiga de cor. Ou seja, pão com banha e colorau, ou com fio de azeite. E portanto, era uma miséria. E depois todo aquele clima, não é, do medo, das pessoas falarem baixinho, de estar sempre com medo que alguém tivesse a ouvir os comentários, os bufos, os informadores. E, portanto, foi nesse clima que eu cresci e pronto, para aí aos 15 anos disse à minha mãe, olha, eu para a guerra não vou. Para a guerra Sim, colonial. está fora de questão, eu não Portanto, vou. com 15 anos já tinha essa Sim, consciência sim. clara. Quer dizer, sim, não tinha consciência política propriamente. Mas sabia que não, Sim, mas não sabia ia. por onde não devia ir. E, portanto, disse que para a guerra não ia, porque eu não ia para a África matar pessoas que nunca... contra as quais não tinha nada, naturalmente. E, portanto... E depois fomos à procura, porque num sítio daqueles não havia livros, não havia conhecimento, não é? A censura cercava-nos, impedia-nos de tomar conhecimento da realidade. E as Quando é pessoas... que teve contacto ou possibilidade de ter alguma coisa para ler, por exemplo? Sim, à volta dos 14, 15 anos, andávamos em busca de compreender as coisas, não é? Finalmente encontramos um jovem um pouco mais velho que eu, que tinha uma excelente biblioteca e era filho de gente politizada, que já tinham estado presos e tudo isso. E, portanto, foi uma descoberta, não é? Tentar perceber a razão de ser das coisas e procurar encontrar maneira de sair daquele sufoco, que era viver naquele clima cinzento e pequenino, opressivo. No seu círculo, por exemplo, de vizinhos, de conhecidos ou de familiares, havia casos de pessoas que tivessem estado presas? Sim, principalmente gente mais velha do que os meus pais. Gente mais, aliás, com quem é curioso que depois, quando comecei a entrar na atividade política, era mais fácil contactar com os mais velhos, os que tinham a idade de ser os nossos avós, do que os nossos pais. Porque os nossos pais foram um pouco... cresceram na ditadura, foram um pouco esmagados. E eu conheci algumas pessoas mais velhas, essas sim, que na altura teriam a idade que tenho hoje e que já eram avós, não é? E que esses sim, alguns tinham estado presos, tinham participado em greves, porque aquela geração do meu pai, acho que foi, que apanhou o período da Segunda Guerra Mundial e da grande repressão da ditadura, não é? Foi um pouco esmagada. Mas ao mesmo tempo que sentia essas condições de vida duríssimas numa zona de fábricas, fabril, operária, sentia também a existência de grupos, de movimentos que lutavam contra? Havia uma revolta e um mal-estar permanente, não é? Que uma parte das vezes, por medo, não tinha consequências. Não tinha consequências. Portanto, eu fui à procura e outros jovens, não fui só eu. Não é? Quando diz que foi à procura, isso significa exatamente o quê? Eu vou ali procurar alguém ou alguma organização? Primeiro que tudo, tentar compreender a sociedade onde vivíamos, o que era o mundo, não é? Porque nós não sabíamos nada de nada. E depois tentar encontrar formas de combater aquela situação. E, portanto, a primeira vez, não sei, tinha para aí 15 anos, distribuí os primeiros comunicados clandestinos de uma forma assim um pouco informal, uma coisa um pouco louca. Lá fui naquele molho, entrávamos nas caixas, nas escadas, metíamos nas caixas do correio e tal.
E, portanto, depois começámos a perceber que era preciso fazer isso de uma forma organizada. Mas esses comunicados já lhes chegaram Sim, por alguma via, sim, não é? um deles mais velho que nos arrastou para isso, mas assim, uma coisa... e depois, sim, aí aos, não sei, 16 anos, talvez, comecei a fazer parte de um grupo que fazia as coisas um pouco, assim, um pouco de uma forma um pouco solta. Não era uma organização Era própria. mais por instinto, Mais não é? por instinto. Mas vocês Isso- sabiam isso- que tinham que ter muitos cuidados, não é? Quer dizer, nessa fase, sim, tínhamos de ter cuidados, mas como não havia uma atividade clandestina propriamente, portanto, nós fazíamos muito exposições, debates, aquilo que mais tarde se chamou canto livre, ou seja, eu hoje até tenho dificuldade em perceber como é que nós conseguimos fazer algumas coisas, porque, por exemplo, levámos ali ao Centro Social do Beato o Zé Barata Moura, o José Afonso, o Toussaint, que era um homem que dizia poesia, o Zé Carlos de Vasconcelos a dizer poesia e outros. E, portanto, eram uns potecos, enfim, alguém talvez estivesse também por trás a ajudar. Não tínhamos consciência disso. Mas, enquanto desenvolvemos essas atividades, provavelmente estávamos a ser vigiados, mas como não estávamos a produzir imprensa clandestina, nada com esse caráter... Eram atividades culturais, não é? Embora Sim, com determinados com objetivos. determinados não é? objetivos. Portanto, a partir do momento em que se fazem comunicados, nomeadamente um comunicado a denunciar a invasão da Guiné-Conakry pelo exército português, e, portanto, era um comunicado bem divertido, porque, por isso é que no meu julgamento foi à porta fechada, porque fomos acusados de graves ofensas ao chefe de Estado. Porque nesse texto chamava banana ao Presidente da República, ou ao Américo Tomás, e tinha uma expressão com piada que era que ele naufragava nas difíceis ondas da gramática, porque ele era um bocado Confuso a falar e tal. E a partir daí as coisas tomaram outra dimensão. Acontece é que nós não tínhamos uma estrutura clandestina preparada para resistir às investidas da polícia. Portanto, aquele grupo foi, embora fosse um grupo que tivesse para aí 30 ou 40 jovens, não foram todos presos, mas foram um grupo para aí de 10 que foi preso. Não é? Nessa altura já estava ligado a uma estrutura partidária, ao Partido Comunista? Sim, sim. Como é que isso se processou? Pronto, dentro daquele grupo de jovens que desenvolvia já estas atividades que eu estava a descrever, o Partido Comunista Português procurou criar ali uma célula capaz de dirigir este grupo de jovens, mais aberto, tinha uma atividade mais aberta, menos clandestina, e pronto, e essa célula, para formar gente, recrutá-la para o Partido Comunista, não é? Para uma atividade clandestina mais consistente. Mais consistente, não é? Portanto, teve um curto período, porque foi tudo preso, e portanto a célula praticamente não teve vida que se digna desse nome. Já vamos à prisão, mas entretanto hoje temos o privilégio de ter aqui uma mesa com materiais, com alguns materiais que o Raimundo Santos trouxe, que lhe são muito familiares, que podem parecer já um pouco pré-históricos. E são. E são. Mas na verdade com pouco se podia fazer muito, não era? Quer explicar... Isto já corresponde a uma segunda fase, ou seja, depois de eu sair da cadeia. Depois de ter sido julgado, levei 20 meses, se não estou em erro. Já lá vamos, mas antes da cadeia já produzia imprensa clandestina? Não, só distribuía? Só distribuíamos e fazíamos... Depois, na segunda fase, portanto, eu já não me ligo ao Partido Comunista, entro em ruptura e vou com outra organização. Sim, mas então deixe-me perguntar-lhe, Raimundo, isto dito assim, vocês andavam a distribuir imprensa clandestina, que era uma atividade altamente perigosa, não é? Porque se havia coisa que poderia ser muito complicada para alguém, era ser apanhado pela polícia com um panfleto que fosse, não é? Vocês tinham noção dos riscos que corriam? Quer dizer, numa primeira fase acho que não tínhamos a noção exata. Ou seja,
Sim, sabíamos o regime em que vivíamos, a perigosidade da coisa, mas acho que não tínhamos o saber suficiente, não é o que eu acho. Então eu pergunto-lhe de outra forma, quando foi preso a primeira vez, tinha 17 anos, não é? Aliás, foi preso 3 vezes durante esse ano, não é? Durante Sim, o ano em sim, que tinha sim. 17 anos. Portanto, era menor. Sim. Pergunto-lhe, quando foi preso, isso foi para si uma surpresa? Foi uma coisa inesperada? Não. Enfim, sabíamos que isso podia acontecer a qualquer momento. Uma coisa é saber que podia acontecer, outra coisa é acontecer. Pois, isso é que é difícil de explicar. Acho que só depois é que percebemos a verdadeira dimensão da coisa, não é? Lembra-se do que é que sentiu quando lhe tiraram estas fotografias? Ali, basta olhar, estava assustado, não é? E com a cara um bocadinho inchada e tal. Aqui eu costumo dizer... Tinha a cara inchada ali já, porquê? Levei uns papos, não é? E eu costumo dizer que me fiz homem daquela primeira para esta. Aliás, acho que aqui já tenho um ar confiante. Portanto, de janeiro até Sim, novembro. acho que me fiz homem neste... Ganhei uma consciência e uma postura completamente diferente. Porque o próprio convívio dentro da cadeia, com gente mais velha, mais experiente, deu-me outra força. Dessa primeira vez, foi preso exatamente em que circunstâncias? O que é que estava a fazer no momento? Não estava a fazer nada, 2 jovens foram, só para mostrar a tal ingenuidade, 2 jovens foram apanhados no Poço do Bispo, a distribuir nas caixas do correio esse tal comunicado que chamava Banana ao Américo Mar. E o guarda noturno, quer dizer, as pessoas não havia gente na rua naqueles anos, Lisboa não é como é hoje, não é? Ali a partir das 11 da noite não se via ninguém, não é? E, portanto, apercebeu-se dos movimentos, seguiu-os e tal, e interpelou-os, o que é que eles estavam a fazer, e eles tentaram convencer o guarda noturno que estavam a fazer aquilo por uma causa nobre, e, portanto, procuraram que o guarda noturno aderisse à causa. aderisse à causa. Claro, o guarda noturno pegou a pistola e levou-os presos, não é? E pronto. E depois, na sequência disso, fomos um grupo de mais uns 4 ou 5 e 4 adultos que, enfim, nos forneceram os materiais, não tinha contacto com essas pessoas. Portanto, os primeiros jovens que foram presos transmitiram informação à polícia, à PID, que conduziu até ao resto do grupo, não é? Uma parte, porque sim. O grosso do grupo não foi nessa preso. altura ficou quanto tempo detido? Um mês e tal. E foi sujeito a torturas nesses... Quer dizer, até é ridículo, pelo que sei, falar em tortura no meu caso, não é? Porque, pronto, levámos uns papos, não é? Mas não tem nada a ver com a tortura, verdadeiramente, das grandes cargas de pancada, de dias e dias sem dormir. Não sei foi o seu caso? Não, portanto, tive uma noite e um dia. Posso dizer que isso foi tortura do sono. Não é? E o que é que lhe perguntavam? O que é que queriam saber? Não, quer dizer, nessa primeira fase não procuraram saber muito, porque primeiro porque tinham apanhado os papéis e tal, depois perceberam que aquilo não... Quer dizer, nessa primeira fase eles não perceberam que havia uma célula... Que havia uma organização. Portanto, pensaram, são uns miúdos que estão a fazer Não sei se eles pensaram isso, mas acho que não nos deram a importância... E também porque éramos miúdos. E por isso libertaram-no? Sim, fomos todos libertados, com caução. Eu fui libertado com 10 contos. Que era muito dinheiro na altura. Era muito dinheiro. E depois, a segunda prisão foi para aumentar a fiança de 10 para 30 contos, que foi uma brutalidade. A minha mãe e o meu pai tiveram que andar a pedir dinheiro emprestado e tal. Os seus pais, em relação a isso, à sua atividade política, sobretudo a partir do momento em que foi presa a primeira e a segunda vez, qual era a atitude dos seus pais em relação ao que lhe estava a acontecer, ao seu envolvimento?
O choque foi muito grande, não é? Eles Quer não dizer, o sabiam. meu pai era um operário que já tinha lido a imprensa clandestina, tinha consciência de classe e alguma consciência política e tal, embora, portanto, tudo muito Discreto. discreto e tal. Mas Ouviam as rádios desencorajavam-no? clandestinas. Não, eles não se aperceberam bem do que eu estava a fazer. Mas a Mas partir devo do dizer- momento em que foi preso, Não, isso foi um apoio total. Aliás, há um comunicado que aparece aqui ainda há bocado, dos comitês operários, ou seja, na segunda fase a minha mãe participou ativamente, não é? Distribuiu comunicados clandestinos na fábrica dela, não é? Com o Fernando Soares Pinto. No dia do funeral do estudante que foi assassinado pela PI, do Ribeiro Santos, o meu pai e a minha mãe foi ao funeral e andámos ali às volandas com a polícia de choque. Portanto, ele veio de arrasto, a minha Os família. pais. Sim. E mais é curioso, mais a minha mãe que o meu pai. O meu pai, que às vezes era muito característica, aquela farronca masculina e tal, não sei o quê. Mas até na manifestação do Ribeiro Santos é curioso. Quando nós avançamos em direção à urna, que era trazida a ombros pelos estudantes, e a multidão avançou, a minha mãe pegou no meu pai e levou-o de arrasto. Quando a polícia atacou, o meu pai agarrou na minha mãe e levou-a de arrasto para fugirem, não é? E, portanto, acabaram por, mais a minha mãe acabou por se envolver bastante e dar um apoio muito grande e depois deu, digamos, passar à clandestinidade na sequência de uma outra coisa que estava ali. vamos devagar. Não, mas a minha mãe depois, além de ter distribuído comunicados clandestinos na fábrica e tudo isso, a minha casa passou a ser um sítio onde alguns clandestinos passavam à noite. Um ponto de acolhimento, quando era preciso. Quando era não é? preciso e tal. E, Portanto, voltando um bocadinho atrás, foi preso segunda vez, voltou a ser libertado com a tal caução, mas não ficou por aí. não ficou por aí porque não sei exatamente como é que aconteceu, mas eles chegaram ao conhecimento da existência da célula do Partido Comunista. E, portanto, a partir daí já não houve mais caução, fiquei mesmo preso à espera de julgamento. E pronto, entrei na sala de interrogatórios e pronto, levei um sopapo valente. Também pesava 47 quilos, não era muito difícil. Há dias dizia-me que deram num encontrão que foi parar ao outro lado da sala. Pois, e disseram boa tarde, bom dia, não me lembro. Camarada Silva, que era o pseudónimo. Era o seu pseudónimo. Foi logo para eu perceber que eles sabiam. Que eles sabiam tudo. Pronto, e a partir daí fica... Nessa altura o Raimundo pensou, bom, em menos de um ano sou preso 3 vezes, já conhece o meu pseudónimo, pensou o quê? Que ia ficar... que ia ser condenado e ter uma pena pesada? Sim, pensei que pelo menos apanhasse 2 anos, não é? Mas acontece que o facto de ser tudo gente que tinha cometido os crimes com minoridade, e depois também o nosso nome foi notícia na BBC e tal. Portanto, o facto de serem muito jovens teve alguma repercussão até na imprensa internacional, não é? E acho que isso, quer dizer, pesou um pouco na condenação. Quer dizer, ninguém ficou preso, foi tudo solto, não é? Também presos, verdadeiramente, só ficámos 2. Porque, entretanto, naquele período em que estávamos com caução, alguns fugiram. E depois foram julgados à revelia. Foram julgados à revelia e pronto. O julgamento... Só fiquei eu e o Eugénio Rui, 2 que éramos da célula. O terceiro fugiu para a Suíça. Mas no seu julgamento no Tribunal Plenário foi um julgamento coletivo, eram vários... Sim, à porta fechada. Por causa das tais ofensas ao chefe de Estado, foi à porta fechada. Portanto, ninguém podia assistir. Ninguém podia assistir. Deixa-me perguntar uma coisa, Raimundo Santos. Quando escreviam esses comunicados com essa linguagem que sabiam, que era atentatória, não é? E atendendo até à vossa juventude, havia também, além da motivação política, mas também
uma certa, não digo alegria, mas com certeza que também tinham boa disposição quando estavam Sim, claro. a classificar e, enfim, de uma forma tão pouco lisonjeira a mais alta figura do Estado, que aliás era uma figura muito ridicularizada, não é? Sentiam isso também, não é? Sim, acho que isso nos ajudava a superar o medo, não é? O facto, Esse lado mais brincalhão, digamos assim. sim, e o facto de podermos afrontar aquela gentinha, não é? Porque eu quando penso na ditadura, penso sempre são os homenzinhos, pequeninos, cinzentinhos, e eu sou de uma geração em que apareceu a música, não é? Apareceram os Beatles, apareceu cor, apareceu vida. E aqueles eram uns homenzinhos pequeninos. E esses movimentos, esse sentimento de alguma modernidade, enfim, tanto quanto é possível dizer isso, atendendo à forma como as coisas chegavam cá, devagarinho, e nem todas, não é? Mas vocês sentiam que o facto de começar a usar-se também cá calças à boca de sino e de se poder já ouvir isto ou aquilo, isso dava-vos força? Vocês sentiam sentimos que havia ventos de mudança. Eu sentia isso. Eu tinha a convicção que a ditadura não ia durar muito. Não, era impossível. Havia ventos de mudança. Claro que tudo chegava aqui bastante tarde, por virtude da censura, de uma sociedade fechada. E não chegava não havia tudo, internet, não é? a televisão era a preto e branco e só dava meia dúzia de horas e era a censura, os jornais. Nós não sabíamos quase nada, não é? Mas havia um vento de mudança, claramente, não é? Mas quer dizer, eu nunca tive grande cabelo, embora ali pareça, mas só para dar uma ideia, eu a altura trabalhava ali na Rua da Boa Vista, num armazém de motores e tal, e tinha um cabelito assim a morder a orelha, portanto, era já uma grande ousadia. E, portanto, o patrão disse, rapazinho, dava-se um cigarro na ponta da guarda, rapazinho, não quer cá teddy boys, que era uma expressão. Portanto, se até sábado, ainda se trabalhava ao sábado, se até sábado não cortares o cabelo, estás despedido. E eu, claro, não cortei o cabelo, e no sábado apresentei-me para fazer contas, porque me considerava despedido. Mas, pronto, e era a sério ou não? Era a sério, fui despedido, mas teve que me dar a indenização, não é? Porque... E fui embora e fui ainda ganhou com o negócio. E ganhei com o negócio, porque então já tinha arranjado outro emprego para ir na segunda-feira, não é? Mas voltamos então, vamos entrar na sala do Tribunal Plenário. Mesmo tendo essa convicção de que se fosse condenado a pena nunca seria, enfim, 2 anos era uma eternidade para a prisão, de qualquer forma, não é? Mas tendo essa convicção de que a ditadura não iria durar muito tempo, ainda assim, tão jovem, num tribunal plenário que era um lugar de medo, não é? Sim. O que é que se sentia? Não sei, quer dizer, acho que estávamos um bocadinho narcotizados com... Tudo isto era tudo muito rápido também, não é? Não sei explicar muito bem, mas havia medo, naturalmente, muito medo, não é? Mas o facto de termos a ideia de que o caminho era aquele, não havia outro, era resistir. Acho que isso nos dava... E depois éramos jovens, isso conta, é muito importante, porque tínhamos o tempo todo, não é? Tínhamos o tempo todo, tínhamos a vida toda à frente. Portanto, a ditadura não podia durar mais do que o meu tempo de vida, a menos que eu morresse atropelado. Tiveram também advogados de renome. Sim, naquela altura, felizmente, havia um conjunto de advogados a defender-vos. A defender-nos gratuitamente, não é? Um deles foi Presidente da República, o Jorge Sampaio. Não foi o meu advogado, no caso, mas foi de outros meus camaradas. Mas também não servia de nada, aqueles julgamentos eram uma farsa. Uma farsa, não é? Eu fui, por acaso, o único preso que falou em tribunal. O que é que disse? Eu disse mata disparates, não é? Mas não é, enfim, um preso, um réu, no tribunal plenário falar não era assim tão simples. Sim, ele bateu lá com o martelo, mandou-me calar e tal, mas eu vinha com aquilo
Vinha com aquilo engatilhado, Sim, como se e costuma tudo dizer. que saiu Mas tudo, o que é que ele disse? continuou a bater com o martelo, eu continuei a falar, ele disse que não sei o quê e tal, e eu não ouvi o que é que ele disse. Mas e despejei o saco e Mas pronto. lembra-se do tipo de coisa que Não, disse? anunciei as agressões e tal, e disse que a ditadura não tinha futuro, e disse assim umas coisas parvas. E foi um desabafo. Mas eu senti necessidade de... Sentiu necessidade de falar e falou, não é? Mas eu reforçava esta questão porque aconteceu em alguns julgamentos, quando os presos tinham esta atitude, por vezes as coisas corriam mal, não é? Pois corriam. Ahm, Mas eu continuo com a mesma ideia, ou seja, o facto de sermos jovens, e por outro lado acho que também aconteceu uma outra coisa, portanto isto é muito subjetivo, e não é nada rigor, não tenho a certeza destas coisas. Mas acho que naquela altura a polícia, aliás, na altura estava a vir a Irene Pimentel, a desmontar o facto de no Marcelismo ter havido mais prisões do que Noutros antes, períodos. do que noutros períodos, e isso é verdade. Acho que naquela altura Caxias ficou cheia de presos, cheia de presos. Tenho ali um jovem do meu tempo, o Arnaldo, que esteve preso comigo, e portanto as cadeias estavam cheias também tinha havido, julgo, prisões, houve levas muito grandes de presos. Obviamente com outra importância, nós não tínhamos importância. sim, mas estavam presos, não é? Sim, claro, mas quer dizer, a polícia tinha tarefas pela frente. Com Sim, pessoas... até porque tinham começado a arrebentar bombas, não é? Com a ARA e com as brigadas. Os movimentos de luta luta armada. E, portanto, quer dizer, houve muitas prisões e tinham notícia que o Paulo Inácio vinha fazer uma série de ações a Portugal, na altura, e, portanto, nós, quer dizer, julgo que beneficiámos um pouco disso, não é? De resto, o julgamento, pronto, foi assim uma coisa... Foi um passaporte para Caxias, não é? Depois foi para Caxias. Não, depois do julgamento fui solto. Foi libertado. Porque levei 20 meses remidas a dinheiro, se não estou em erro. Deixe-me recompor a pergunta então. O tempo de prisão que o Raimundo Santos cumpriu foi antes do julgamento. Do julgamento, claro. Portanto, foi enquanto estava à espera de ser julgado. Depois do julgamento sai em liberdade, daqui a bocadinho falamos desse período posterior, mas agora levava-nos, salvo seja, para Caxias, para a prisão onde esteve. E há bocado dizia que a experiência da prisão, a vivência na prisão, foi muito importante para si. Estava preso numa cela com outros presos políticos. Sim, as duas primeiras sempre em isolamento, não é? E depois, O na período terceira, maior. na período maior, em salas de 8 homens, não é? Mais velhos? Sim, do todos que o mais Raimundo. velhos. Exceto eu e o camarada Arnaldo, que éramos os putos. Conviveu... O Arnaldo, eu não o conheci-o lá, era de uma organização que eu nem sequer sabia que existia, que era a MRPP, é que eu depois, mais tarde, vinha fazer parte. Não, Como era o dia-a-dia na cadeia? Pois a cadeia teve dois lados. Foi eu perder alguns sonhos, digamos assim, portanto, aquela ideia que naquela idade se tem de que as pessoas são puras, fazem tudo bem feito, e, portanto, uma vivência 24 horas sobre 24 horas, com as mesmas pessoas, é mais intenso do que um casamento, não é? Quer dizer, nós ficamos a conhecer todos os tiques, todos os defeitos, tudo, não é? O desgaste Diário. é grande. E pronto, eu entrei um bocado em choque com alguns procedimentos que boliam com o meu idealismo, digamos assim, com a minha ingenuidade também. E portanto, entrei um bocado em rota de colisão com os mais velhos, pessoas que tinham passado períodos difíceis, duros, e eu
mas que tinha uma visão e uma postura que não tinha nada a ver com a minha geração. Clarificando, na cadeia o Raimundo Santos entrou em ruptura com o Partido Comunista a que pertencia, né, do qual era militante. E abre-se aí um novo caminho ideológico, não é? Que nasce na prisão. Sim, pronto, como digo, entrei por várias questões, talvez não valha a pena falar nisso para não nos dispersarmos. E a coisa teve feia, teve muito tensa, porque o miúdo, eu fiz já os 18 anos na cadeia. Tivemos direito a uma garrafa de aguardente. Um luxo. Um luxo. Quando fazia anos, podia entrar uma garrafa. Pronto, criou-se um clima de alguma tensão. Raimundo, deixe-me interromper. Tanto quanto lhe for possível e achar conveniente, mas de forma resumida, o facto de o Raimundo Santos se ter distanciado do Partido Comunista na cadeia criou algumas situações de tensão para si, não sei se posso usar a palavra ostracismo, mas as coisas não foram fáceis. O que é que sentiu exatamente? Pois, quer dizer, não estavam habituados a ser questionados e eu questionei muita coisa, não é? Questionei alguns procedimentos de manipulação de informação, quer dizer, havia todo um conjunto de comunicações clandestinas na cadeia, não é? Desde os toques na parede, às bolinhas de pão com mortalhas que eram atiradas ou então penduradas com uma linha e que dançavam até chegar a outra janela. Bom, com mensagens lá dentro. Comecei a perceber que essa informação era filtrada, e foi usada de uma forma errada a determinada altura para fazer campanha contra um preso que não era do PCP, que eu não conhecia de lado nenhum, mas que eu tinha ouvido falar, que era o Polido Valente, que tinha vindo de Peniche de castigo para Caxias, porque tinha feito lá uma greve da fome, ou o que sei, e o PCP tomou uma decisão que era quem, qualquer preço, fosse para a sala do Polido Valente, devia meter os pés à porta e recusar-se a entrar. E eu questionei isso, porque acho que éramos todos antifascistas e era assim que eu via as coisas. E isso teve consequências para si? Teve consequências, porque depois houve um quadro importante que foi realmente transferido e que não cumpriu essas diretivas de resistir e tal. Fez greve da fome. O Polido Valente solidarizou-se, para cúmulo, com esse preso, porque ele precisava de cuidados médicos. E portanto, essas informações nunca chegaram, foram sempre filtradas, não é? Quando eu tive conhecimento disso, claro que questionava-os, não é? E depois criaram uma situação muito desagradável de isolarem a minha família, deixarem de dar apoio à minha família, e até há um caso quase anedótico, a determinada altura, portanto, o Fernando Rosas entra na minha sala, e é claro que aproveita o facto de eu estar em rota de colisão com o PCP para... Portanto, Fernando Rosas, que já era do MRPP... Já era do MRPP, também tinha sido militante do PCP. E, portanto, tentar, digamos, catequizar-me. E conseguiu. E conseguiu. Portanto, a partir daí, o Raimundo Santos passa... Mas deixe-me, se me permite, só contar esta história que é quase anedótica, que é, a determinada altura, eu vou ao parlatório, porque as visitas eram com um vidro à frente, não é? E com umas redes onde passava o som, assim e depois assim. Portanto, eu não tocava na família, era uma coisa... Eu lembro-me da filha do Mário de Carvalho, o escritor, que hoje também é escritora. Ana Margarida de Carvalho. Exatamente, tinha para aí 3 anos, talvez, ou coisa assim, dá pontapés no vidro a dizer que queria tocar no pai. Queria tocar no pai, pronto, coisa assim. E a minha mãe, muito triste, eu pensei que alguém estivesse doente, alguém tivesse morrido, e ela não me quisesse dizer e tal. E eu lá insisti, a minha mãe, a determinada altura, disse, sabes, as pessoas aqui abandonaram-me, deixaram-me sozinha, porque dizem que tu agora és maoísta. E eu disse, mãe, fiquei ligado, mãe, pronto, eles dizem que eu sou maoísta porque há um dirigente comunista internacional que é o Mao Tse Tung e tal, lá lhe expliquei. A leitura da senhora sua mãe era que o Raimundo Santos era mau? Era mau, era dos maus. Portanto, coisas assim um pouco, isto é quase uma anedota, não é?
Mas na altura... Mas sabe, isso fez com que eu enverdasse realmente por outro caminho, esses pequenos nadas, não é? Porque isto não tem assim tanta importância, não é? Mas fez com que eu procurasse outro caminho, não é? Portanto, quando foi julgado, então, já estava no MRPP? Não, só depois quando saí é que me liguei, não é? Sim, mas no fundo foi na prisão que bebi outra... que ideologicamente Sim, se aproximou do MRPP, era isso que eu queria dizer. E depois há a continuação da atividade política. Pois, aí é que foi a sério. Porque, aí é que foi a sério. Porque isto é interessante, não era o facto de, na maior parte dos casos, das pessoas serem presas e muitas vezes, no caso de serem condenadas, que as afastava da atividade política, retomavam, não é? E foi o seu caso, com mais cuidados, presumo eu, não é? Mas também com mais saber. Portanto, quer dizer, já passei a fazer parte de uma estrutura clandestina com cuidados de conspiratividade, não é? Vamos tentar aqui explicar até onde, o que é que significava exatamente fazer parte de uma estrutura clandestina. Eu vou dar exemplos, o Raimundo dará outros. Imaginemos, hoje vai encontrar-se com alguém para fazer trabalho político, mas hoje vai por um caminho, amanhã vai por outro, hoje dorme numa casa, outro dia dorme noutra casa, os pseudónimos, era por aqui, não é? Era este tipo Sim, de cuidados. E também a organização estar, digamos, organizada por células, ou seja, de grupos de 3, 4, não conhecia os outros, não é? Sim. Além de usarmos os pseudónimos, mas eu não passei, eu tinha trabalho clandestino, mas estava a trabalhar. Sim, não estava na clandestinidade, não estava na clandestinidade. Tinha trabalho clandestino. Aliás, eu queria dizer o seguinte, na sequência disso tomámos a decisão mais importante de todas, do meu ponto de vista. Quando diz tomámos é o MRPP? Não, este grupo de jovens que transitou todo para o Sim. MRPP. Viemos todos para o MRPP. E então tomámos a decisão mais importante de todas, foi voltar às origens. Ou seja, claro que os nossos pais, que eram operários, não sei, queriam que nós fôssemos empregados de escritório, bancário, ou que tirássemos um curso médio, se fosse superior seria ótimo e tal. E, portanto, alguns de nós já estavam nesse caminho, não é? Portanto, eu fui para António Arroio, andei lá 2 anos. Mas decidiram que tinham que trabalhar, era Exatamente, nos locais então de origem. voltamos para as fábricas, não é? Fizemos um levantamento, qual eram as piores? As que pagavam pior, mais repressivas, e, portanto, eu fui talvez para a pior fábrica que havia em Cabo Ruivo. A pior significa o quê? Ganhava 82.500, um operário para ir à casa de banho tinha que ir ao ferramenteiro, pedia a chave, que era uma chave deste tamanho, como uma grande madeira, a servir de porta-chaves, e apontava o número do operário, a hora e o minuto, e depois tinha casas de banho, além de estarem cortadas em baixo, não eram sanitas, eram aquelas só de patas, não é? Tinha um buracão para o encarregado ir lá espreitar, a ver se estávamos mesmo a fazer as necessidades ou outra coisa qualquer. Portanto, regressámos às origens e isso foi fundamental. E começámos a fazer comunicados e a distribuir dentro das fábricas. Porque aí é que era importante fazer alguma coisa, não é? E aí é que entra este equipamento. É que entra estas geringonças, isto é que é a verdadeira geringonça. Uma parte dos comunicados eram impressos centralmente pela estrutura, mas criou-se uma ideia diferente, que era também haver alguma autonomia das organizações e serem capazes das células e serem capazes delas próprias produzirem, em caso de necessidade, produzirem rapidamente um comunicado. E era isso que vocês faziam? E muitos foram, não esta, porque eu fiz uma mais bem feitinha que esta. Portanto, eram vocês que construíam parte das coisas, não é? Sim. Isso como é que funcionava, assim, muito rapidamente? Não, isto é um princípio semelhante ao da serigrafia. Isto tem aqui é um quadro, tem uma seda, uma rede, e depois era feito na máquina de escrever, tirava-se a fita da máquina de escrever e estas stencils
Portanto, quando se batia com o cratere aqui, no fundo rompe o stencil, não é? E vai deixar passar tinta. Também se usava depois para fazer os títulos, não é? Que a máquina tem um corpo de letra mais pequeno. Usava-se outros... Já fiz disparate. Usava-se estes quentilhões para fazer os títulos, estes, semelhantes a estes, não é? Para fazer os títulos. E depois isso era preso aqui à seda, era posta aqui tinta, esta tinta. Isto já não existe nada nesse stencil, isto felizmente já passou toda a história. E pronto, depois com os rolos que eu tenho, mas que francamente andei à procura. Passava aí, né? Passava aqui e, portanto, dois... Ainda se lembra do cheiro que tinha? Sim, daquela tinta, é um cheiro característico. E pronto, e depois... Vocês imprimiam, sei lá, quantos exemplares? Pois eu que há tempos disse ao Luís um número que tenho medo de... Mais ou menos. Eram muitos. Eram muitos. Também dependia de muita coisa. Isto é um material muito frágil. Frequentemente a meio começava a romper. Aliás, este até tem aqui uns pontos vermelhos. Sim. Usávamos o verniz das unhas para retocar os sítios onde começava a romper, não é? Se a coisa corresse bem, fazia-se dois manos, como nós dizíamos na altura. 2000. 2 manos era 2000? Não, 2 pessoas com prática. Porque a questão era assim... Não, mas faziam quantos exemplares? Não sei, mas talvez fizéssemos para aí 1000. E depois era o trabalho da distribuição. Da distribuição. Havia uma arte, uma técnica para distribuir toda essa imprensa clandestina para evitar um risco maior? Havia um conjunto de pessoas a quem nós dávamos à mão, que são as pessoas... As pessoas conhecidas e de confiança, não é? Acima de tudo, aqueles que nós queríamos aliciar para no futuro integrarem a organização. Não é? Mas independentemente desses... E depois havia a distribuição o mais massiva possível de comunicados. Acontece no meu bairro, tem características muito próprias e que facilitava muito essa ação. Porque quem conhecer ali, que ele é um bairro antigo, tem muitos becos e arruelas. Que vocês conheciam como a palma da mão, não é? Como a palma da mão, e portanto muitas azinhagas, porque aquela uma parte que eram velhas quintas, e portanto tinham aquelas azinhagas. Aí basicamente distribuímos os comunicados, porque os comunicados nos sítios muito abertos era complicado. Portanto, mas nesses sítios controlávamos relativamente bem. Depois usávamos também alguns esquemas de mobilidade que era das coisas que eu acho mais piada e que nos davam um gozo tremendo, que era o bairro é cruzado por 3 linhas de comboio. E essas linhas sempre foram usadas pelas pessoas que iam trabalhar para Cabo Ruivo. Como caminho, Como não? caminho. E nós usávamos para nos deslocarmos. O que baralhava completamente a polícia, porque eles à noite andavam os cremníveis, como nós chamávamos, que eram as carrinhas da polícia, não é? E os taxistas, que muitos deles eram informadores da polícia, e, claro, se aparecesse papéis ou uma parede pintada com uma frase, não é? Comunicavam. Só que, imaginemos, a gente em Braço Prata, fazíamos ali uma agitação qualquer, de comunicados, ou uma pintura, ou não sei o quê. Entrávamos na linha do comboio, e de repente estávamos ao pé da pisteleira, não é? E, portanto, Nunca ficavam assim para ver a reação das pessoas? Fugiam logo? Não, claro, muito rápido. E éramos muito ligeiros, não é? Com aquela idade. E, portanto, deslocávamos rapidamente para outro sítio. Como digo, são 3 linhas de comboio, o que nos dava... E depois nós conhecíamos tudo, onde é que podia sair, entrar, não sei o quê. Blá, blá. E, entretanto, surge o spray. Pronto, isso foi das coisas mais importantes, porque a par dos comunicados, antes pintava-se uma frase contra o regime a pincel. Bom, primeiro que se dissesse abaixo o fascismo, vinha a polícia toda. Quer dizer, quando os sprays aparecem, e os sprays são do meu tempo, isso é fantástico. Fantástico. Quer dizer, a gente chegava a uma parede
e escrevi uma frase contra o regime em segundos. Também ganhámos muita prática. Havia não é? frases... Sim, contra a guerra colonial, muito, abaixo a guerra colonial, guerra do povo à guerra colonial, deserta com armas. Deserta com armas. Sim, porque o apelo era desertar com armas, porque nós tínhamos a ideia que o regime não ia cair por eleições. As eleições eram fraudulentas, não havia hipótese de ganhar eleições, tinha que ser mesmo pela luta armada. Tenho muita pena de não ter participado nessa outra fase, mas não, já não chegou a tempo. Mas também queria falar, já que falarmos de objetos de agitação, uma das coisas que nos dava mais gozo, digamos assim, era estas fitas com goma que eram usadas para fechar os caixotes de cartão. Sim. E então nós descobrimos uma coisa sensacional, que foi comprarmos uns conjuntos de crateras, e com estas crateras podíamos construir, portanto, no fundo isto são carimbos, não é? Pode-se construir frases, montando aqui os crateres, com uma almofada de carimbo, portanto, abaixo a guerra colonial e tal, deserta com armas, tic-tic, punha-se ali, cortava-se, não é? Fazia-se uma molhada, nós chamávamos a isto cuspocolantes. Cuspocolantes. Exatamente, porque não havia autocolantes como há hoje, não é? Portanto, isto tem goma e depois passava-se na língua e pimba, e vai decolar isto em candeeiros, marcos do correio, tudo o que fosse possível. E portanto, era uma coisa que era muito fácil de produzir e também fácil de executar. E depois de Eu colar. só gosto de contar esta história, que é, ali no meu bairro há um quartel que foi fundamental para o Exército, para a Guerra Colonial, que é a manutenção militar, onde trabalhavam, há quem fale em 3.000, não tem aquele programa que existe, que é a visita guiada, ela falava em 3.000, eu tinha a ideia que era para aí 2.500, mas enfim, era muita gente que trabalhava ali. E 3 putos com os cuspocolantes, colámos tantos debaixo da guarita, em frente, até porque tínhamos uma vantagem, ninguém dava nada por nós, éramos uns putecos insignificantes, ninguém nos levava a sério. Passávamos despercebidos. Portanto, o quartel ficou 2 dias de prevenção. Porque acharam que ia acontecer qualquer coisa em Debaixo da grande. guarita do homem. Sim. Quer dizer, foi uma afronta. Aí sim, aí outro dia, todos inchados, passávamos lá. Para ver Aqueles de capacete reações. e tal. Os gajos ali. Isso Eram dava-nos força, vitórias, não é? Eram vitórias. Dava ânimo. Raimundo Santos, temos que nos ir aproximando do final. O seu caminho até ao 25 de Abril andou por aqui, não é? Foi isto, mais ou menos. Foi um bocadinho mais acidentado, porque numa das coisas que passa aí, fomos pintar uma parede onde é hoje o Parque das Nações, que era uma parede. Porque assim, enquanto os comunicados distribuímos nos sítios mais, nas ruelas e tal, as pinturas tinham que ser em sítios com muita visibilidade. Claro. Mas também o risco era muito grande, não é? De modo que fomos pintar uma parede que era fundamental, que era ali naquela zona de fábricas de Cabo Rui, não é? Onde é hoje o Parque das Nações, onde está mais ou menos o aqui hoje. E pronto, a polícia apareceu e o meu camarada Fernando Soares Pinto levou 3 tiros e pronto. E foi preso, foi para o hospital sob prisão, e eu passei à clandestinidade nessa altura. Mas o Raimundo assistiu a esse tiroteio? Sim. Alvejaram assim o seu companheiro? Sim, ele estava numa ponta, eu estava noutra, e portanto não tive hipótese de correr, até porque havia um que tinha uma arma, mas não era o meu caso. Um de vós? Garanto que se tivesse arma eu tinha disparado. Contra a polícia? Claro, com certeza, era para isso que existia a arma, não é? Não era para fingir, não é? Mas para não. Vocês andavam armados? Alguns de vocês? Sim. Do MRPP? Sim. Quer dizer, pelo menos no caso, nesta brigada, digamos assim, havia um que estava armado. Um camarada que ali, o meu camarada Arnaldo, conhece bem. Mas a orientação do MRPP era para que vocês andassem armados e... Não. Eu nunca tive essa coisa. Mas no caso, esse que era um quadro clandestino,
Andava armado e julgo que os quadros clandestinos tinham indicação para andar armados, não é? E ele estava presente e não usou a arma, pronto, não interessa agora. E Mas, eu portanto, assisti a isso porque foi incrível, porque o Fernando Soares Pinto foi muito corajoso. O que foi alvejado? E o Raimundo teve tempo de fugir. Foi isso? Sim. Fugi para as traseiras do cemitério dos Olivais, que tinha um muro, não sei, altíssimo, mas tinha uma particularidade, tinha um bairro da Lata, que era uma coisa comum em Lisboa, encostado a esse muro, de modo que ficámos ali no escuro, a polícia não teve coragem de ir lá, e depois separámos-nos, os sobreviventes da coisa, né? E a mim calhou-me entrar no cemitério, imagina. E então subi para cima dos telhados desse bairro da Lata e corri para ali fora para ganhar balanço, pimba, entrei para dentro do... E ficou escondido um tempinho. Não, atravessei o cemitério assim, na parte da frente, já estava nos Olivais, portanto valia-nos o Isso facto... foi em que altura, mais ou menos? Vamos ver. 72, outubro Foi em de 72? 73, acho. Foi em 73. 73, sim. Eh, Portanto, estávamos Portanto, quase aí no eu tive que passar 25 a de Abril. clandestinidade porque no outro dia a PIDE apareceu na casa do Fernando Soares Pinto, né, o que tinha sido baleado. Pronto, e é claro que uma das fotografias só podia ser a minha, porque há uma coisa, quer dizer, a polícia tinha a certeza que nós estávamos ativos. Não perceberam o que é que nós fazíamos, porque nós tínhamos, quer dizer, não andávamos com, para já estes materiais eram todos muito ligeiros, não é? E depois tínhamos uma rede de apoios muito grande, ou seja, não tínhamos nada em casa. Normalmente o que nós fazíamos era o seguinte, depois de jantar, depois saímos dos empregos, portanto as coletividades ali tinham uma vida muito intensa e portanto animávamos bibliotecas ou grupo de teatro ou qualquer coisa nesse âmbito. Depois despedíamos ao tchau até amanhã e não íamos para casa, íamos fazer a segunda fase do trabalho, o segundo turno. E portanto alguém trazia, que não nós, ou os comunicados, ou os sprays, ou fazíamos o trabalho e depois, quer dizer, nunca dormíamos, era sempre 3, 4 da manhã, outra íamos estar na fábrica às 8 da manhã. Mas pronto, 17, 18 anos, é extraordinário, sabem isso. Não sei porque Aproveitem bem. Portanto, estamos a poucos meses do 25 de Abril e esteve então na clandestinidade durante esses meses. Sim, não, depois estive-me ausentado do país ainda. Portanto, depois foi para o exílio. Fui para o exílio, mesmo em cima do 25 de Abril. Foi para onde? Quer dizer, cheguei a Amsterdão. Mas foi muito complicado, falhou tudo. Porque... Mas foi como? Foi assalto? Sim. Mas eu, por acaso, tínhamos ajudado várias pessoas a fugir, não é? A desertar e tal. E tinha corrido sempre mais ou menos bem. Pelo menos as pessoas chegaram lá. E no meu caso correu tudo mal, engraçado. Pronto, não correu mal. Aqui passagem de Portugal para a Espanha é muito fácil, porque é muito fácil, a fronteira é fácil de passar. Agora de Espanha para a França é muito complicada, por causa dos Pirineus, não é? E, portanto, fiz várias tentativas e a coisa correu sempre... Não ia sozinho? Não, ia um grupo. Mas levávamos um carro, com pessoas com passaporte, tudo legal, mas depois perdemos-nos. E eu, quando cheguei à França, não tinha dinheiro, nem nada, sem nada. E, portanto, é uma experiência muito interessante, foi a solidariedade dos portugueses imigrados, foi muito grande. Em França? Em França. Pessoas simples que nos deram de comer, que, sei lá, e mas pronto, vocês diziam quem eram e porque estavam ali, eles percebiam, não é? Sim, eles percebiam, mas claro que nós dizíamos que íamos à procura de trabalho. Que eram imigrantes económicos, claro. não é? E, pronto, e depois chegou a Amsterdão, era o e... seu destino? Não, foi porque em Paris não me davam papéis. Não é? Portanto, hoje tinha que dormir aqui, a comer acolá, depois dormia na casa do outro, era uma grande balbúrdia. E disseram, se fores para Amsterdão, os gajos dão-te papéis, dão-te um apartamento na cidade universitária, dão-te provavelmente um subsídio de subsistência,
me permitiu comprar uma motoreta, comer salmão, com camarões, tudo isso. Um luxo. Um luxo. Então, quer dizer, depois em Amsterdão conseguiu Sim, apoios. Sim, cheguei lá numa madrugada, às 8 ou 9 da manhã, fui lá à polícia e pronto, deram-me logo dinheiro, um apartamento numa cidade. A polícia holandesa. Sim, porque eles tinham aquela postura Tinham... principal, de apoiar principalmente contra a guerra colonial. Sim, e o argumento era, eu sou desertor, sou refratário, ou desertor e tal, não quero ir à guerra, e isso funcionava, não é? E pronto, e entretanto, infelizmente, não assisti ao 25 de Abril. Mas veio logo a seguir ao 25 de Abril? Não, não vim logo Ficou a seguir. por lá? Sim, fiquei assim um bocado apalermado e demorei algum tempo, não muito, mas quer dizer, não vim logo a correr. Quer dizer, a canseira foi tão grande para chegar lá, e foi mesmo, porque correu tudo muito mal, e passei dificuldades para comer e dormir e tudo isso, quer dizer, foi mesmo muito mal. Dificuldades, quer dizer, passou fome? Sim, um bocado. Quanto tempo demorou daqui até conseguir chegar lá? Não sei, mas durámos para aí 20 dias à vontade. 20 dias? Sim. Porque tínhamos a ideia de passar em Andorra, mas depois as indicações que tínhamos eram erradas, entrámos em Andorra e depois nem conseguimos passar para a França, nem conseguimos passar para a Espanha, foi uma complicação. E cá em cima, ir um andar, a coisa era muito complicada. Na fronteira? Sim, eu fiz 3 tentativas, uma na linha de comboio, fiquei atolhado em lama, depois fez umas trapalhadas. E finalmente fizemos-nos à montanha. Sim. Quer dizer, a gente andou, monte acima, monte abaixo, víamos lá ao longe uns faróis de carros, é naquela direção e tal. E claro, chegámos lá esgotados, não é? Mas chegámos. Bom, vamos terminar por aqui. Como vêem e como puderam ouvir, o Raimundo Santos tem muitas histórias. Histórias é uma forma de dizer sobre Sim, agora, isto é quase banda desenhada agora. Não será. Vamos criar agora aqui um momento para o caso de quererem ou dizer alguma coisa ou fazer perguntas ao Raimundo Santos. 1, 2, 3, podem começar. Faz favor. Eu tenho umas promessas, Ana. Tem promessas? Está lá atrás, mas vocês também, não é? Então, muito boa tarde, Sr. Raimundo Santos. Não está funcionando? Tá. Queria agradecer a sua presença aqui. É realmente um prazer poder ouvi-lo e presenciar toda essa... Realmente, a sua experiência, tudo aquilo que passou. Mas eu gostava de perguntar uma pergunta um pouco simples, assim, pode parecer um pouco pronto, parva, mas se alguma vez, durante todo o seu percurso, teve a experiência de ter alguém muito próximo de si, ou um amigo ou familiar, que fosse um informante da PIDE, ou um bufo, como se dizia, se teve essa situação, se passou por esse constrangimento de ver alguém muito próximo, de certa forma, trair assim, o movimento que estava a ver. Pode ter acontecido, mas eu não tenho... Quer dizer, há uma figura que na primeira prisão é realmente um pouco estranha e que desapareceu. Ficámos sempre na dúvida, mas também nunca fomos investigar. Depois também, quer dizer, o mais importante era fazer e os anos foram passando e nunca fomos investigar nada disso, mas seguramente que havia à nossa volta, principalmente depois de estarmos identificados, termos estado presos, havia à nossa volta informantes. Por exemplo, eu tive a indicação de um polícia de segurança pública, da esquadra do Beato, que faziam, portanto, eu não tenho a certeza absoluta se era mensal, mas faziam um relatório, por exemplo, sobre mim. O que é que eu levava vestida, que horas é que entrava, que saía, o que é que eu levava, esse tipo de coisa. E, portanto, não seria só a Polícia de Segurança Pública que me vigiaria. Alguém dava, pronto, e alguns ali na zona, um ou outro nós sabíamos, não é? Mas isso também era bom sabermos, no caso era bom sabermos porque também nessa altura já os provocávamos um bocadinho, não é? Eu já chegava ao Café do Beato, nessa fase estávamos um pouco loucos já, e chegávamos lá e dizíamos boa noite e abaixo a guerra colonial.
quer dizer, porque o que é que eles me podiam fazer? Prender, eu já tinha estado preso, não é? Eles sabiam o que era que eu pensava. E se tivesse um PID, havia lá um informador. Agora, é provável que tenha acontecido, mas como nós sabemos, no que se refere aos informadores, isso foi tudo abafado, não é? Nunca se descobriu. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Boa tarde, camarada Raimundo. Gostava de perguntar se depois do 25 de Abril manteve a sua ligação ao MRPP. Sim, mantive ainda durante algum tempo. Até ao fim dos anos 70. E depois do 25 E de Abril voltei para as fábricas. voltou a ser operário. Sim. Não... E depois, a última greve, em 500, ficámos 15 no pátio e eu achei que a minha missão tinha... E fiz outra vida, fui para as artes gráficas. O MRPP passou por dificuldades depois do 25 de Abril. A prisão do camarada Arnaldo Matos também. Ao passar por esses acontecimentos, como é que vê a luta do MRPP nos dias de hoje e no pós-25 de Abril? Nos dias de hoje, eu enfim, mantenho o bichinho de manter informado, consulto o site, tenho muitos amigos que passaram por lá, faço parte de um grupo de velhinhos que se reúnem uma vez por mês e tal, para falar do passado, que é muito chato, mas quer dizer, não tenho nenhuma identificação, porque a ideia que tenho é que, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista, o MR parou um pouco no tempo, do meu ponto de vista. E tem um discurso um pouco desenquadrado da realidade. Embora as premissas possam estar certas, mas o discurso hoje não corresponde às necessidades, até porque, como diria o Arnaldo Matos, a Revolução, segundo ele, estava na ordem do dia e hoje não está, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas não tenho nenhuma ligação ao MRP, tenho muitos amigos que fizeram parte, mas o MRP hoje também é quase insignificante, não é? Mas não é uma questão da quantidade de pessoas, é uma questão da resposta política e ideológica, que não me parece que seja adequada. Acresce a isso que estava a falar no Arnaldo Matos. O Arnaldo Matos desapareceu, teve 30 anos ausente e voltou agora, como se nada se tivesse passado. Não faz sentido. Está ali a minha companheira, que também foi militante, chegou a ser presa numa manifestação com 16 anos ou 15, não é? E pronto, e também andámos depois do 25 de Abril, no tal, o camarada Arnaldo Matos, e ele depois abandonou-nos, não é? Foi-se embora e deixou-nos órfãos. Mais alguma pergunta? Boa tarde, eu faço as mesmas palavras com o Rafael. Eu gostaria de perguntar se, após tanto tempo, e já viver em Portugal, ou até mesmo quando esteve preso, se alguma vez se arrependeu de ser contra o regime ou de alguma decisão que tomou ou de alguma coisa que foi feita. Não. Tenho pena de não ter feito alguma coisa Sim. de jeito. Nomeadamente ir para a luta armada, que era aquilo que era necessário. Isso é que eu tenho pena. Acho que devia ter, enfim, tinha essa expectativa, que chegássemos a esse ponto. Mas devo dizer que tínhamos tudo mapeado ali na zona. O quartel da GNR, como é que tal... Estava tudo pensado como é que o íamos tomar e por aí fora. Tinha um golpe preparado, é isso? Não, se acontecesse alguma coisa, o quartel da Guarda Republicana havia um plano para o tomar, não é? Se calhar não conseguíamos, mas vontade não faltava. Mas não me arrependi e não mudei de opinião. Nem abdiquei, penso basicamente o mesmo que pensava. Naturalmente, passaram 40 e muitos anos, não é? Eu tenho 65, daqui a uma semana tenho 65 anos, são muitos quilómetros e o mundo mudou muito, não é? E, portanto, não é a mesma coisa. Mas, no essencial, não mudei. De atitude e de ponto de vista e tal. Mais? As promessas, Judite? Todas a cumprir. Todas.
Olá, boa tarde, Sr. Raimundo. Antes de tudo, queria, tal como os meus colegas, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para contar a sua história. Eu agradeço. A minha pergunta foi, gostaria de saber qual foi o seu momento mais marcante antes e após o 25 de Abril, quando regressou a Portugal. Quando regressei? Queria saber antes e após o 25 de Abril, os momentos mais marcantes. Antes é muito difícil, porque com estas trapalhadas todas que eu tive aqui a descrever, foram muitas coisas. Pronto, marcante foi ser preso, marcante foi a cena de tiroteio, marcante. Sim, foi marcante. Depois do 25 de Abril, tive alguma dificuldade em adaptar-me à legalidade. É um bocado esquisito, mas é verdade. Quer dizer. Sentiu falta de andar a fugir à polícia? Não senti falta disso. Mas, quer dizer, passou a ser tudo completamente diferente, não é? Ainda bem, não é? Ainda bem. Passou a ser tudo completamente diferente e era. E é assim, verdadeiramente eu nunca fui político no sentido de. Quer dizer, o que nós fizemos por necessidade absoluta. Era preciso fazer alguma coisa. Mas eu acho que não tenho vocação para ser líder, e portanto mantive-me sempre na retaguarda, mantive-me sempre em segundo plano, ou mesmo sempre na última fila, embora pudesse participar, ou altos em que participei muito, não é? Mas nunca tive vontade de protagonizar coisa nenhuma. Não, fiquei assim um bocadinho. Quer dizer, parece que fiquei assim um bocadinho abananado. Não sei, depois do 25 de Abril não sei dizer o que é que me marcou verdadeiramente. Faz-me alguma confusão algumas coisas, porque isso já não. Estamos aqui a falar do passado, mas o passado é importante, mas mais importante é o presente e o futuro é vosso. E vocês têm muita coisa para fazer. O que está a acontecer, a máquina que se está a montar para vos controlar é absolutamente diabólica. É absolutamente diabólica. Portanto, eles sabem tudo sobre vós, eles vão controlar-vos. Esta semana eu fui lá, eu continuo a morar na freguesia de Marvila e fui à casa onde nasci, ainda mora a minha mãe e tudo isso, e lá tenho lá ainda muitos amigos, tenho lá um restaurantinho. E chegou o filho do dono do restaurante a contar a história que na Portugal e Colónias, na empresa, colocaram agora umas câmaras para filmar os trabalhadores e o chefe está em casa a ver o que é que estão a fazer e perguntou: fulano, onde é que está? Que eu não o tenho visto aqui nas câmaras. Portanto, é esse mundo maravilhoso por um lado, mas tenebroso por outro, porque os mecanismos que eles têm são tremendos, não é? São tremendos. Portanto, vocês, ouvir-me só pode servir, espero que sirva alguma coisa para vos dar vontade e ânimo, porque vocês vão ter uma tarefa muito mais difícil que a minha. Porque eu não sei como é que se resiste agora. Não sei como é difícil resistir agora. É muito mais difícil do que andar a pintar paredes ou distribuir comunicados. Eu queria deixar essa... Não preciso, vocês sabem melhor que eu o que é que vão fazer, mas eu queria que se olhasse para a frente, porque para a frente é que é o caminho, com a expressão que se usava. Não é? Muito bem. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Sim, vamos ter que... Exato, é só uma pergunta rápida. Eu gostaria de saber qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Portugal após o exílio. A Portugal? Eu não faço ideia. Vim de comboio. Nunca mais cá chegava. Vim de comboio. Depois ainda por cima o comboio, na altura, na fronteira, as linhas de comboio têm... São mudadas, as bogis e tal, uma grande confusão. Nunca mais chegava. O que me lembro foi na ida. Foi quando finalmente passei a última rede e cheguei à França, fumei o último português suave sem filtro. Isso lembro. E não houve mais. Depois tive que andar a fumar um mais barato que o Galoise, que era uma coisa horrível. Estávamos habituados ao... Mas lembro-me de fumar o último português suave quando cheguei à França. Isso lembro. Tá?
Bom, acho que terminámos de uma forma... Mais uma. Eu queria saber se nesta época haveria certamente muita... Como é que eu explico? Haveria certamente muitas promessas de alegria e, pronto, um espírito destas ideologias opostas ao regime. Teve alguma desilusão em relação a elas? Muitas. Que era só isso que queria ouvir. Ele diz que era só isto que queria ouvir. Pode ser mais uma? Só mais uma, temos mesmo que terminar. Ok, boa tarde. Considera que após o 25 de Abril o país teve o rumo certo? Não era o rumo que eu queria, mas de qualquer das maneiras é muito diferente para melhor, porque não há nada comparável. Quer dizer, por muitos defeitos, muitas insuficiências que tenham, não há nada comparável. O que eu queria era um pouco diferente, era ir bastante mais além, porque eu acho que continua a injustiça social, continua. E o autoritarismo, eu sou muito sensível a esse lado e infelizmente, mesmo na minha família política e ideológica, às vezes o autoritarismo, por exemplo, é uma coisa que não é levada muito em conta. Eu sou muito sensível a isso, acho que sem se combater o autoritarismo não se chega à justiça social. Mas isso é o que vocês vão ter que tratar, porque eu não consegui, a minha geração não conseguiu, cumprimos uma etapa. Agora são vocês que vão ter que fazer a segunda. E espero que tenham êxito.